Imagine o seguinte cenário. O céu escurece muito rápido. O vento começa a uivar. O mar avança sobre a costa. Telhados voam. Postes caem. A energia acaba. Sirenes tocam ao longe. Em poucas horas, uma cidade inteira pode ser transformada. Isso é o poder de um ciclone. Quando falamos em ciclone, estamos falando de um grande sistema de ventos girando em torno de uma área de baixa pressão. Dependendo da região, ele recebe nomes diferentes: furacão, tufão, tempestade tropical. Mas a lógica é a mesma: ar quente, mar quente, muita energia e um monstro atmosférico capaz de causar estragos gigantescos. Todos os anos, ciclones tropicais atingem milhões de pessoas ao redor do mundo e geram prejuízos bilionários, destruição de casas, estradas, hospitais, redes elétricas, agricultura e pesca. E não é só dinheiro. São vidas interrompidas, cidades inteiras paralisadas, pessoas que perdem tudo em questão de horas. Os ciclones mais fortes da história recente mostram isso com clareza. Ventos que varrem cidades inteiras, ondas que engolem praias e um impacto social que demora anos para ser superado. Mas o que, exatamente, um ciclone pode fazer de estrago? O primeiro fator são os ventos extremos. Um ciclone forte pode ter ventos acima de 200 km por hora. Essa força é capaz de arrancar telhados, derrubar postes e árvores, quebrar janelas e lançar destroços pelo ar, como se fossem projéteis. Esses objetos voando, telhas, galhos, pedaços de madeira, são uma das principais causas de ferimentos e mortes durante tempestades. O perigo não é apenas o vento, mas o que ele carrega. O segundo ponto é a chuva intensa. Ciclones trazem um volume absurdo de umidade e, quando essa água cai sobre as cidades, o resultado é devastador. Ruas viram rios, carros são arrastados, casas são inundadas, córregos e rios transbordam. Muita gente subestima a força da água, mas bastam poucos centímetros para derrubar uma pessoa e menos de meio metro para arrastar um carro. Além disso, enchentes contaminam a água potável, espalham doenças e comprometem o abastecimento de alimentos. Para as áreas costeiras, o perigo é ainda maior. A chamada maré de tempestade ocorre quando o vento e a pressão atmosférica empurram o mar para dentro do continente. Ondas gigantes invadem a orla, destroem quiosques, avenidas e casas. Em muitos casos, as mortes e os maiores danos acontecem justamente por causa desse avanço do mar. Outro efeito perigoso dos ciclones são os deslizamentos de terra. Em regiões de morro ou encosta, a combinação de chuva torrencial, solo encharcado e ocupação irregular é uma bomba relógio. Encostas cedem, casas desabam e pessoas são soterradas. E mesmo quando o ciclone passa, o estrago continua. São meses ou até anos para reconstruir cidades, recuperar estradas e restabelecer serviços básicos. Plantações inteiras se perdem, o comércio para, o desemprego aumenta e a pobreza cresce. Em alguns países, um único ciclone já foi suficiente para causar prejuízos equivalentes a mais de um quarto de toda a economia nacional. E com o aquecimento dos oceanos, os cientistas alertam que os ciclones tendem a ficar mais fortes e mais chuvosos. Mas há algo ainda mais importante: como se proteger. A preparação é a chave. Antes de qualquer tempestade, é essencial acompanhar informações de fontes oficiais, Defesa Civil, meteorologia e alertas regionais. São eles que avisam com antecedência sobre a rota do ciclone,
a força dos ventos e as áreas que podem ser evacuadas. Tenha um plano de emergência. Combine com sua família para onde ir em caso de evacuação, onde se encontrasse a comunicação cair e o que levar se for preciso sair de casa rapidamente. Se você mora perto da praia, de rios ou em áreas de encosta, leve os alertas a sério. Monte um kit de emergência com o básico: água potável, alimentos não perecíveis, lanternas, pilhas, rádio, carregador portátil, medicamentos, documentos e roupas extras. Tudo guardado de forma prática e segura. Também é importante proteger a casa. Reforce janelas e portas, prenda objetos que possam voar, limpe calhas e bueiros e, se puder, instale proteções contra a entrada de água. Durante o ciclone, a regra é simples: preservar vidas. Fique em casa ou no abrigo, longe de janelas e portas de vidro. Escolha um cômodo interno, mais protegido. Não tente filmar o fenômeno, não suba no telhado, não caminhe em ruas alagadas. E se as autoridades mandarem evacuar, vá. Ficar para proteger bens materiais pode custar a vida. Cuidado também com o olho do ciclone. Muitas pessoas pensam que o perigo passou quando o vento para e o céu clareia, mas é apenas uma pausa. Logo depois, a segunda metade da tempestade chega com a mesma força. Só saia de casa quando as autoridades confirmarem que é seguro. Depois que o ciclone passa, os riscos ainda existem. Evite entrar em construções danificadas, fique longe de fios caídos e postes inclinados e desconfie de qualquer cheiro de gás. A água acumulada pode estar contaminada com esgoto ou produtos químicos. Siga as orientações das autoridades locais sobre o uso da rede elétrica e o consumo de água potável. A recuperação é um processo coletivo, envolve governo, voluntários e comunidades inteiras. Mas a primeira linha de defesa é a informação. Saber o que fazer antes, durante e depois salva vidas. Ciclones sempre vão existir. O que muda é o quanto estamos preparados para enfrentá-los. Em muitos casos, a diferença entre uma tragédia e uma história de sobrevivência está em atitudes simples, tomadas antes da primeira rajada de vento. Entender o risco, respeitar os alertas e agir com responsabilidade é a forma mais poderosa de proteger quem você ama menos e de salvar vidas.